Boa noite a todos. A pedido do Renê, eu vou gravar esse vídeo aqui. Ele me mandou o tema sibilância na atenção primária, com algumas questões a serem respondidas. Ele pergunta como os familiares chegam, para ser consultados, trazendo a criança para ser consultada, como os pais relatam a queixa, como é feita a avaliação clínica, a referência, contra-referência e a conduta diante de um paciente com sibilância. Então, só para fazer um resumo bem breve aqui sobre o tema, lactente sibilante, por definição, é aquele lactente que é a criança com a faixa etária até 2 anos de idade que cursa com quadro de sibilância pelo menos 3 vezes no ano, ou a sibilância persistindo por mais de 1 mês de duração. Então, essa é uma definição básica do tema, apesar que tem várias discordâncias em relação à definição. Você vai encontrar vários descritores para essa entidade. Em relação à fisiopatologia da doença, é importante lembrar que o recém-nascido, recém-nascido lactente jovem, ele tem algumas condições fisiológicas que fazem com que ele seja mais propenso a sibilar. Por exemplo, a gente tem a questão da anatomia da via aérea, as crianças elas têm anatomia com o calibre dos bronquíolos são menores. Isso causa uma maior resistência à entrada do ar, e além disso também tem a questão do diafragma, que é um pouco mais horizontalizado, e isso aí favorece essas crianças sibilarem. Por definição, o sibilo é um ruído adventício, um ruído adventício pulmonar, onde você tem, geralmente ocorre no final da fase expiratória, mas pode ocorrer durante todo o ciclo respiratório, e ela se dá por obstrução de vias aéreas pequenas, Então, quando você tem obstrução lá terminal, próximo aos alvéolos, que irá causar esse ruído adventício, que é o sibilo, que é um assovio, como se fosse um som de assovio mesmo. É importante lembrar de alguns diagnósticos diferenciais que essa doença pode ter, Por exemplo, obstrução por corpo estranho. Geralmente as crianças que têm obstrução por corpo estranho, ela vai provocar um sibilo, e esse sibilo, na ausculta, você vai perceber que ele muda de local, de acordo com que a criança se mobiliza, ela deita, levanta, porque o objeto, o corpo estranho, ele começa a se mobilizar, então ele carrega esse ruído adventício para outro local da ausculta pulmonar. A pneumonia é um dos diagnósticos também importantes devido à grande prevalência dessa doença na faixa etária pediátrica e também grande mortalidade que essa entidade causa nessa faixa etária também. Aí tem alguns quadros, uma clínica associada de febre, a ausculta também vai auxiliar muito no diagnóstico e na suspeita diagnóstica de pneumonia, e aí você teria que confirmar o diagnóstico com a radiografia de tórax. Lembrar também das parasitoses, que elas causam o chamado ciclo de Loeffler, que é o ciclo pulmonar de alguns parasitas, e pode causar sibilância também, que é um diagnóstico diferencial na faixa etária pediátrica, principalmente na população mais carente, que não tem acesso à saúde de forma adequada, e os hábitos higiênicos às vezes podem não ser adequados também. E um diagnóstico importante também que ocorre dois na verdade, uma rinite. A rinite alérgica é uma doença alérgica mais prevalente na faixa etária pediátrica, e ela pode causar sim em alguns quadros sibilos, e deve ser prontamente tratado. E outro caso também é a doença do refluxo, principalmente durante a noite, onde a criança se deita para dormir, piora o quadro de refluxo, e aí por microaspirações, que podem ocorrer durante o sono da criança, ela começa a tossir e também a sibilar. Em relação à história clínica, sempre se faz necessário uma anamnese completa. Não vou entrar nos detalhes aqui, que ele pediu para fazer um vídeo mais curto, mas a história é sempre importante, antecedente de prematuridade, história familiar positiva, de asma ou de atopia na família. Isso é importante para a gente pensar nesse diagnóstico. Lembrando que não necessariamente um lactente sibilante ele se tornará no futuro um paciente asmático, Por isso que tem essa distinção dessa entidade em relação à asma.
Existem alguns índices preditores para asma, né, que a gente pode pensar que essa criança, esse lactente, possa evoluir para um quadro asmático. São três principais, né, os familiares, os pais, né, os familiares de primeiro grau, pais ou irmãos com quadro de asma, é um fator de risco para asma. Pacientes que têm uma eosinofilia, né, cujos eosinófilos maior que 3%, e sibilância na ausência de quadros gripais. Por quê? Porque as crianças, devido à via aérea ser muito pequena, elas podem cursar com quadro de bronquiolite, que geralmente é causado por vírus essencial respiratório, como principal vírus, ou até adenovírus, outros tipos também, mas o mais comum é o vírus essencial respiratório. Ele causa um aumento da produção de muco na via aérea e causa toda alteração que pode gerar o quadro de sibilância também nessa faixa etária. Então, pacientes que têm quadro de sibilância fora, na ausência de quadro gripal, também é fator de risco para asma no futuro. Outros que também podem estar associados à própria rinite alérgica e a dermatite atópica. Diante disso, vou começar respondendo as perguntas que ele me propôs aqui. Como os familiares chegam na atenção? Geralmente, os pais chegam com um grau de ansiedade muito importante, porque é um quadro extremamente angustiante, né? É sabido que na pediatria as principais causas de morte que a gente tem, né, tirando causa externa, você tem quadros de choques, né? Choque, então cardiovascular, principalmente aí, sepsis, e o quadro de insuficiência respiratória, que são as principais entidades que causam óbito na faixa etária pediátrica. E para quem já presenciou um paciente com quadro asmático, é bem angustiante, porque ele fica buscando ar todo o tempo, e isso, né, gera angústia tanto no paciente quanto na família. Então, geralmente os pais chegam muito preocupados com essa queixa, porque eles sabem, meio que empiricamente mesmo, eles sabem que um quadro asmático pode levar a óbito, né? Então, geralmente os familiares chegam bastante angustiados na atenção básica. A queixa que os pais referem, a principal queixa é de chiado, né? O chiado que eles referem não necessariamente é o sibilo, mas a gente tem que sempre valorizar essa queixa. Muitas crianças já sibilaram no passado e os pais já sabem que então quando eles falam chiado, alguns já sabem que está falando sobre sibilância. Outros não, outros falam chiado como qualquer coisa, por exemplo, obstrução nasal, um quadro gripal, a criança está com obstrução nasal e pode chamar de chiado também. Outros chegam falando também que a criança está cansada, com dificuldade para respirar, também é outro dado importante. Outros falam que a criança está roncando, né? Outros também chegam e falam só que a criança está com febre, e aí quando você parte para o exame físico, você percebe que essa criança apresenta sibilos, e aí você tem que avaliar de uma forma mais completa para ver se não tem pneumonia principalmente associada, ou se é só um quadro gripal mesmo viral. A avaliação dessas crianças ela é baseada, né, na própria doença asmática mesmo. A gente tem o consenso, né, brasileiro de asma, né? E nesse consenso ele traz a classificação das intensidades das crises asmáticas. E aí a gente segue esse fluxograma, né? Então a crise asmática ela é baseada, ela é dividida em leve a moderada, não existe quadro leve apenas, é leve a moderada, grave ou muito grave. Então existem três graduações: leve a moderada, grave e muito grave. E existe uma tabela que a gente vai seguir, isso aí tem na internet, vocês conseguem pegar essa tabela, mas de uma forma geral, a gente avalia a impressão geral que o paciente chega pra gente, né? Se a gente olha para ele e faz parte do exame físico geral, esse achado, se é estado geral, bom estado geral, regular estado geral ou mau estado geral, né? Geralmente nos quadros muito graves, a criança apresenta já um quadro de sudorese, cianose. O estado mental também é outro dado importante. Geralmente no quadro mais leve, a criança não apresenta alteração de estado mental. Ela geralmente um pouquinho cansada apenas e só, mas conforme vai evoluindo a gravidade da doença, essas crianças podem chegar até sonolenta ou comatosa para ser atendida. A gente avalia também o grau de dispneia, né, que é importante também.
Isso é uma forma bem objetiva de se avaliar a dificuldade respiratória. Em pediatria, geralmente o esforço ele começa da região nasal, então a gente tem batimento de aleta nasal, depois passa para retração de fúrcula e posteriormente para tiragens intercostais e retrações subdiafragmáticas. Bom, é isso aí, vocês podem tentar fazer depois, tenta respirar de forma leve, vocês vão perceber que às vezes vocês conseguem mexer o nariz. Quando você aumenta um pouquinho o esforço, a fúrcula ela começa a retrair. E se você respirar profundamente, bem rápido, você percebe também a própria tiragem intercostal em você. Então, isso vocês podem fazer a título de curiosidade para testar. Em relação à fala, também é importante, criança de 2 anos, algumas já formam frases completas, então a gente avaliaria se ela fala frase completa sem intercortamento ou sem nenhuma intercorrência, ele fala frase completa, a gente considera leve ou moderada. Se ele fala frases curtas, a gente considera grave, e se praticamente não fala nada, ele é considerado muito grave. Nos lactentes a gente utiliza a questão principalmente do choro. Geralmente no quadro leve a criança não tem problema em relação a esse quadro, a fala não. Mas os quadros graves eles já apresentam o choro curto. Por quê? Porque quando ele começa a chorar, ele vai fazer uma inspiração profunda e expiração também profunda. Quando ele começa a expirar, ele percebe que falta ar para ele, né? E aí ele vai buscar o ar, então ele corta esse choro para buscar o ar, e é até angustiante ver essa criança chorando. Geralmente eles abrem o bocão chorando, e aí de uma hora para outra eles cortam para buscar o ar, e aí faz todo aquele esforço respiratório que é observado na avaliação clínica. O próximo item seria a necessidade de musculatura acessória. Geralmente no quadro leve a moderado a gente não tem utilização da musculatura acessória. No quadro grave a gente começa a utilizar os músculos esternocleidomastoides, né, para auxiliar a respiração. E nos quadros mais graves a criança usa toda a musculatura intercostal, diafragmática, e às vezes ela até se apoia de forma a ampliar o diâmetro da caixa torácica, né? Ela apoia as mãos, a criança maior, ela apoia as mãos na maca de forma a aumentar o diâmetro da caixa torácica, fazendo assim com que ela respire de uma forma um pouco mais confortável. A gente avalia também a sibilância, que nos quadros leves a gente escuta sibilos esparsos, né, às vezes difusos em todo a caixa torácica. Nos quadros graves esses sibilos estão bem marcados, você escuta com facilidade, e nos quadros graves você às vezes não consegue nem escutar esse sibilo porque a árvore respiratória ela começa a se fechar. Então às vezes não estou escutando sibilo, mas isso aí pode ser um dado de gravidade, e isso é lógico você associando os outros itens que foram mencionados aqui. Se você respira de forma, se você tem um quadro muito grave, a via aérea pode até fechar ou fluir, e aí não tem entrada de ar, mas aí você tem outros achados que vai te falar que se é grave ou não esse quadro, né? E também a avaliação também com a resposta Baratec, quando você começa a fazer, a criança começa a respirar e aí você começa a escutar sibilo onde não tinha. E um dado extremamente importante é a saturimetria, né? A saturação de oxigênio que a gente tem nessas crianças. É considerado leve a moderada se a criança estiver saturando normal. A gente considera normal a saturação acima de 95% para esse quadro asmático, né? Se você for olhar a definição mesmo de saturação normal, às vezes pode variar, alguns colocam acima de 94%. Mas por paciente com quadro de sibilância, a gente utiliza saturação maior que 95%. Se esse paciente tiver com saturação entre 91% e 94%, a gente considera grave, e se tiver abaixo, ou menor ou igual a 90%, a gente considera gravíssimo, né? Além disso, a gente tem que checar o pulso desses pacientes, porque o paciente pode estar em quadro de insuficiência respiratória tão importante que compromete o ciclo cardíaco, né? E isso aí faz com que ela possa entrar em choque, né? Então tem que atentar pulso, perfusão, e também outro dado importante é a frequência respiratória. Isso aí tem que ser anotado, e a gente vai falar no próximo passo, que é a terapêutica, porque
tem que ser anotado e acompanhado para observar se está tendo ou não melhora desse paciente. Em relação à terapêutica, esses pacientes têm que ser prontamente atendidos, uma equipe capacitada e bem orientada em relação a isso. Muitas vezes, alguns PSFs estão sem médicos, mas o próprio enfermeiro, né, bem capacitado, tem o IDP que pode auxiliar os enfermeiros a fazer isso, a instalar uma nebulização para esses pacientes. Então, chegou o paciente com um quadro de sibilância, a gente deve prontamente monitorizar esse paciente, colocar a oximetria de pulso, para que a gente cheque a saturação. Caso a saturação esteja baixa, a gente oferta oxigênio para essa criança para que ela possa obter uma saturação alvo aí maior ou igual a 94%. E a terapêutica medicamentosa que a gente utiliza de maior eficácia são os beta-2 agonistas de curta duração. A gente tem o salbutamol e tem o fenoterol, basicamente na rede pública, que a gente consegue utilizar para esses pacientes. Existe hoje em dia existe aquela utilização do espaçador, né, com pressurizador, que ele a eficácia é semelhante, né, do que usa com o nebulizador. Então, você usar o fenoterol, que é o Berotec, no nebulizador, ou usar o salbutamol, que é o aerolíneo, e o espaçador, a eficácia é a mesma. Isso aí é preferência ou dos pais ou então do serviço que você estiver trabalhando. Isso aí não tem nenhuma diferença na evolução desses pacientes. O importante é instalar a terapêutica. E como que se faz isso? Você vai receber esse paciente, você vai anotar os dados, né, ofertar o oxigênio para ele se for necessário e fazer a primeira nebulização com beta-2 de curta duração. Após essa nebulização acabar, a gente vai observar esse paciente por 20 minutos. Reavaliando esse paciente, se teve melhora, se melhorou por completo, a gente para o tratamento e só orienta para casa. Se não, a gente segue com a terapêutica de repetir essas nebulizações. A gente repete mais uma vez no intervalo de 20 minutos. Se esse paciente teve uma resposta satisfatória, tudo bem, a gente vai acompanhar ele, dá para segurar na atenção primária, não é necessário para tomar nenhuma conduta. Caso esse desconforto respiratório persista ou sibilância esteja importante ou a saturação não esteja elevando, a gente deve encaminhar esse paciente para o hospital para que ele possa ser atendido e, caso seja necessário, né, medidas intervencionistas. Né. Associado a isso também, a gente utiliza o corticoide, né, que é uma medicação que tem alta eficácia para esses pacientes com quadro asmático. Né. Eu falo asmático aqui, mas referindo ao bebê chiador, né, lactente sibilante, visto que é uma entidade que caminha junto com o quadro de pacientes com asma. O corticoide ele tem uma ação muito boa para esses pacientes, ele atua, geralmente demora um pouquinho a atuar de 4 a 6 horas para ter o início da terapêutica, né? Então, mas tem pacientes que já chegam com quadro grave ou muito grave, a gente já utiliza de cara o corticoide. Geralmente os pacientes com quadro grave que têm condições de fazer via oral, a gente administra via oral. Se na unidade de saúde você tiver condições de acesso venoso, aí você faz essa administração de medicação venosa, caso o paciente não tenha condições de ingerir essa medicação via oral. Geralmente a atenção primária, né, a gente não tem essa disponibilidade. Geralmente o serviço é mais de suporte mesmo, então acho que ficaria até aqui, fazer a nebulização com intervalo de 20 minutos, repetir essa nebulização de 20 minutos. Se não responder, não estiver respondendo, ou o paciente estiver tendo piora clínica, encaminhar para o pronto atendimento. E você pode também já fazer o corticoide, se for possível, a via digestiva, né? E por último, as condutas já foram anotadas, né? Por último, em relação à alta desse paciente, quando que eu vou liberar esse paciente da atenção básica para casa? Bem, primeira coisa, o paciente tem que estar melhorado, não necessariamente 100%, né? Ele pode ainda ter algum sibilo, espaço ou não, mas a gente tem que garantir que ele está tendo uma saturimetria boa, que ele não está tendo esforço respiratório, né? E que os pais, né, são bem orientados, ou os familiares que estiver acompanhando essa criança, são bem orientados para realizar o acompanhamento dessa criança, né? Geralmente a alta, a gente orienta sempre os pais que, caso ele recorra do quadro de sibilância, a gente orienta, se ele estiver em casa, fazer a nebulização na primeira vez, repetir, caso persista o sintoma, procurar atendimento médico.
E em relação ao uso de corticoide, também a gente pode orientar ele a fazer dessa maneira, né? Orientar a tomar um corticoide para ir para casa. Se tiver crise novamente em casa, a gente faz novamente o corticoide sem nenhum problema. O tratamento, geralmente em domicílio, a gente mantém por 5 a 7 dias, né, com intervalos aí, geralmente a cada 6 horas, fazendo nebulizações, mesmo que o paciente não tenha sibilância. Ele chegou sibilando para a gente vai tratar o quadro agudo, tirar da crise, tirando da crise a gente encaminha para fazer o tratamento do domicílio e posteriormente encaminhar para um pediatra para acompanhar essa criança mais de perto. Espero poder ter respondido as perguntas. Um abraço a todos, paz e bem.